Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Túlio aqui mais uma vez para mais uma aula de equações diferenciais ordinárias. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre os operadores diferenciáveis. Deixa eu só selecionar aqui. Operadores diferenciáveis, né? Nesse início a gente vai estar falando sobre o operador D, que é um operador que vocês já conhecem desde o cálculo 1, né? Que é o operador derivada. A gente tem lá no cálculo essa notação, né, que é usando as diferenciais, né? O que significa isso daqui? A gente tem a derivada com respeito à variável x independente e vou derivar a função y, né, aplicada na função y. Então a gente já escreve de maneira mais simples lá no cálculo assim, dy dx, né? Derivada da função y com respeito à variável independente x. Uma outra maneira de se escrever isso usando o operador d, né, que eu estou chamando aqui, vai ser dy. Ou eu não vou colocar por abuso de notação parênteses aqui, d aplicado na função y. O que isso significa? Que eu estou derivando a função y apenas uma vez, ok? E aí se, novamente, né, naquela notação que a gente vê no cálculo, eu derivo essa função com respeito à variável independente x, lá no cálculo a gente tinha essa notação, né? d2y, d2x. O que isso significa? Que eu estou derivando duas vezes a função y com respeito à variável x duas vezes, né? Usando o operador d, como que vai ficar isso? Eu derivei duas vezes a função y, né? Então fica uma maneira mais econômica de se falar a mesma coisa. E coloquei três pontinhos aqui, como que fica se eu derivar uma função n vezes, né? A gente vai ter que, naturalmente, né, vai ficar dny. Então, esse operador D, né, é um operador diferenciável, né, operador derivada que vocês conhecem lá no cálculo, só que agora com essa notação, ok? E aí, como que fica o exemplo, né, para a gente aplicar isso, né? Ó, veja aqui que tem uma função y igual a y de x, né? A gente omite aqui, né, para não ficar carregando as notações. Lá no cálculo a gente usava essa notação, né? dy dx, né? Derivada da função y com respeito à variável x, tem uma composta de funções aqui, regra da cadeia, vai ficar 4 que multiplica e elevado a 4x. Ou lá também a gente chamava de y', né? Y' vai ser 4e elevado a 4x. Usando a notação aqui do d, né? O operador d, a gente vai ter que d aplicado a essa função y, né? Colocar assim, ó, d aplicado em y, isso aqui é derivar a função y que é elevada a 4x. Mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai ser 4 vezes e a 4x, tranquilo? Então, é uma forma diferente de estar escrevendo a derivada, que é o que a gente vai precisar para desenvolver os próximos métodos, ok? Aí esse operador D, ele tem duas propriedades aí fantásticas que a gente usa bastante a todo tempo, né? Que às vezes a gente nem dá valor. Que é se você tiver uma constante multiplicando uma função e for derivar isso, né, essa constante sai para fora e você deriva apenas a função. Isso que a gente vai usar direto quando estiver resolvendo os nossos problemas, né? E, segunda propriedade, ela diz, se você tiver uma soma de funções e derivar, é a derivada da soma, né? Você pode fatorar em derivada da primeira mais derivada da segunda, né? A gente já sabe. Isso daqui tudo garante uma coisa fantástica, que esse operador D, ele é, lá da álgebra linear, ele é linear. Isso aqui, ó, talvez você já tenha até estudado no curso de álgebra linear, né? Que o operador D, né, derivada, ele é linear, né? Garantido aí por essas duas propriedades, ok? Então, vamos lá para a próxima, né? E como que fica o operador D no contexto de equações diferenciais ordinárias, né? Ou seja, vou pegar aqui uma EDO de segunda ordem, né? E vai funcionar bem para qualquer ordem de equações diferenciáveis, né? A gente está trabalhando a partir de ordem 2 porque a gente está estudando de ordem superior, né? Então, aqui, ó, seja essa equação geral, né? Lembrando que a gente está estudando aqui até o momento equações de segunda ordem ou mais com coeficientes constantes e essa aqui no caso é não homogênea, né? Então escrever a ideal em termos do operador D. Então como que fica, né? A gente sabe que isso daqui vai ficar da seguinte maneira, ó. A gente vai ter escrevendo em função do operador D vai ficar A d2y, né? Ou seja, você deriva a função y duas vezes mais b derivada de primeira ordem da função y, né? Mais cy, né? Porque eu não estou derivando nada, né? Isso aqui igual a
g de x. Aí uma coisa importante, como a gente está com o operador linear, certo? E aqui tem y em todas as parcelas, eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira, ó. AD2 mais BD mais C, tudo isso aplicado aqui na função... Isso aqui é um D, tá, pessoal? Isso aqui também está parecendo um zero, mas é um D. Aplicado na função y, isso aqui é igual à função g de x, ok? Então a gente pode reescrever dessa maneira. E aí nasce uma outra definição aqui, ó. Esse operador novo aqui, que eu vou chamar de L. Quem que é o operador L? É essa AD2 mais BD, fazer o D mais redondinho, mais C. Isso daqui, a gente vai ter um operador diferenciável linear, né? Linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Coeficientes constantes, certo? Então, a partir de uma equação diferencial, a gente pode reescrever ela em função do operador D, e aí a gente tem um novo operador, que no caso aqui o nosso é um operador diferencial linear, sempre vão ser, né, quando a gente tiver o operador D. No caso aqui de segunda ordem, porque D é de segunda ordem, né, se fosse de terceira, quarta ou quinta, o operador L, né, ele seria dessa ordem, com coeficientes constantes para a gente poder aplicar o nosso método. E aí a gente pode reescrever essa equação de maneira mais compacta, como sendo o operador L aplicado na função y sendo igual a g de x, né? Onde esse operador L, ele está nessas condições, né? Ele é um operador diferenciável linear de segunda ordem. O que esse operador L faz? Ele pega aqui A vezes, deriva duas vezes, mais B, deriva uma vez, mais C, né? Onde A, B e C são constantes arbitrárias aí, tranquilo? Então, a gente tem agora uma definição então desse operador L, que ele é uma junção ali de várias operações com o operador D, né? Um operador diferenciável linear de ordem N vai ser o quê? Vai ser um operador L, né? Onde eu vou ter ali coeficientes, né? Constantes de AN até A0 e ali derivadas, onde eu aplico esse operador em alguma função e vou fazer essas operações de modo a obter uma nova função, né? E qual que é a intenção de estudar esse operador L? Vocês já vão ver que uma coisa bacana desse operador, já vou deixar aqui também com um exemplo, né? É que qualquer DL pode ser expresso em termos de D, né? E logicamente também em termos do operador L, né? Então, por exemplo, aqui, ó, escreva essa EDO em termos do operador L. Então, como que fica? Ó, a gente sabe que naquela notação, y duas linhas é a derivada, segunda ordem aplicada em y, mais 5d aplicada em y, mais 6y igual a 5x menos 3. Então, aí você tem, como você está aplicando o operador na função, né, você tem ó, d2, né, e esse operador é linear, mais 5d mais 6, aplicado aqui em y, isso é igual a 5x menos 3. E aí a gente define esse operador L, que é um operador que só depende das constantes e das derivadas, né? Veja que a gente não tem mais y aqui. Então, quem que é o nosso operador L? Vai ser isso daqui, né? D2 mais 5d mais 6. Esse é o operador L. E aí a gente tem que L, né? Escrevendo em termos do operador aplicado em y, vai dar a g de x, né? Que é 5x menos 3, né? Então, escrevendo, né? Esse operador, né? CDO em termos do operador L, fica assim, né? L de y, ou L aplicado em y, eu não vou colocar o parênteses por um abuso de notação, fica sendo igual a g de x, que é 5x menos 3, ok? E aí, por que a gente estuda esse operador L? É porque é a cereja do bolo, né? Onde vai permear a nossa aula de hoje e a próxima, né? Que a gente vai estudar, resolver equação diferencial pela abordagem do anulador, vai ter essa definição aqui, né? O que é o anulador? O nome já é bem sugestivo, né? O que é o operador anulador? Vou até sublinhar aqui, ó.
Se L, né, onde L vai ser aquele operador que vai vir da equação diferencial, né, ordinária, L é um operador diferenciável com coeficientes constantes, né, onde você aplica ele em alguma função, onde você precisa, né, que essa função seja diferenciável, tal que quando você aplica o L nessa função, né, e faz aquelas operações, né, no caso a gente está estudando, né, deriva a função 2 vezes, mais 5 vezes ela, mais 6 vezes. Se isso daqui for igual a zero, então dizemos que L é um anulador da função, ou seja, ele anula a função. Quando você aplica na função, dá igual a zero, depois que você faz as derivações devidas ali, né? Que vai depender do operador L, é claro. E aí uma coisa fantástica, né, que a gente vai focar no nosso curso, é que nós trabalhamos aqui no nosso curso com 3 operadores que anulam a função. E quais tipos de função, né? Que eu vou colocar aqui como observação 1, 2 e 3. A gente tem o operador dn, onde ele vai anular qualquer função do tipo polinomial x elevado a n menos 1. Ou seja, isso aqui dá para ver de maneira fácil. Ó. Por exemplo, se você tem uma função a x ao quadrado, aqui y, igual a x ao quadrado, e você quer descobrir qual que é o operador L, né, que anula essa função. Ou seja, que isso daqui se torna zero. Pelo que a gente está vendo, ó, aqui a gente tem n menos 1, ou seja, quem está fazendo o papel do nosso n aqui é 3, né? 3 menos 1, 2. Então, você tem esse 2. Então, o operador que vai anular essa função y aqui vai ser o d ao cubo, né? Ou seja, se você pegar aqui, ó, d e aplicar nessa função que é x ao quadrado, isso vai dar zero. De fato, né? Se você deriva uma vez, dá 2x. Deriva de novo, dá 2. Deriva a terceira vez, dá 0, né? Então, você tem que o operador d ao cubo, né, aplicado nessa função y, dá 0, né? Então, isso a gente está chamando de operador anulador, que é um operador que anula a função, né? Ok? Se você tiver funções do tipo, ó, produto de x elevado a n menos 1 vezes uma exponencial, ou seja, se você tiver um polinômio, né, função polinomial vezes a exponencial de x, o operador que anula esse tipo de função, eu já estou te dando a cara dos operadores para você usar direto nos exercícios sem problema, certo? Vai ser o operador d menos alfa elevado a n, onde esse alfa aqui é o mesmo alfa que está aqui na exponencial de x, certo? E o n aqui é o mesmo n que está elevado aqui ao operador, certo? Lembrando que, caso não tenha o x aqui, por exemplo, se tiver só e elevado a alfa x, significa que o n aqui é 1, né? Porque aí dá x elevado a 0 e aqui vai ser 1, ok? Não cometa o erro de pensar que quando não tem o x aqui é 0, não. Significa que o n é 1, né? Mas mais para frente a gente vai ver isso nos exemplos, né? E por último, o operador que anula o tipo de função, né? Que é o caso mais complexo, que é se tiver uma função do tipo e elevado a alfa x vezes uma função polinomial vezes uma função trigonométrica que pode ser o seno ou o cosseno, tanto faz. Seu seno ou cosseno é o mesmo operador que anula essas duas funções, ok? Então, você vai ter que d ao quadrado, né? Deriva 2 vezes, menos 2 vezes alfa d, mais alfa ao quadrado, beta ao quadrado, aqui, elevado a n tudo, né? Onde esse alfa é o alfa aqui, né? Do exponencial de x, e o beta aqui, que é o mesmo alfa também que está aqui, é o beta que está aqui no argumento do ângulo, que é o mesmo beta que está aqui também. Vai ser um ou outro, né? Vou colocar assim, ó. Tanto faz, se aparecer essa função, esse operador anula, se aparecer essa função, esse operador anula. Esses são os 3 aí que a gente vai trabalhar no nosso curso. Existem outros? Sim. Mas a gente não vai estar vendo aqui no nosso curso, ok? Fica para vocês aí estudarem posteriormente. Então, o operador anulador é um operador que anula a nossa função. Você vai derivar ele, né? Derivando aí, usando essas expressões aqui, né? E aí você vai obter o valor zero aí no frigir dos ovos, ok? Então vamos ver na prática como que fica isso aí com alguns exemplos, né? Já trouxe aqui pronto porque são bem simples de ver, ó. Encontre um operador diferenciável que anula a função, né? Já vimos aqui que é um polinômio, 1 menos 5x ao quadrado mais 8x. A gente acabou de ver que encaixa lá no caso 1, né? A gente sabe, então, que o operador que anula isso é d elevado a n, onde n aqui vai ser a ordem menos 1 do polinômio. Por exemplo, ó, esse aqui é um polinômio de ordem 3, certo?
ordem 3. Então, significa que se aqui deu 3, o nosso n é 4, né? Sempre uma ordem menos 1, né? Então, qual que é o operador, né? Lá de 1, onde a gente viu nas observações, sabemos que D4, né? Ou seja, se você pegar aqui, ó, o operador diferenciável de ordem D4 e aplicar aqui, ó, nessa função y, vou tirar aqui e aplicar, vou chamar isso aqui de y nessa função. Isso aqui é a mesma coisa de pegar D e aplicar em 1 menos 5 x ao quadrado mais 8x ao cubo. Isso aqui 4 vezes, né? Então, ó, fazendo de maneira bem devagar, né? A gente tem, ó, que se eu pegar D e aplicar em y uma vez, vai ficar o quê? Ó? Deriva uma vez a função y, vai dar o quê? Menos 10x, 8 vezes 3, 24x ao quadrado. Se você pega agora, deriva 2 vezes y, vai dar o quê? Ó? Menos 10, derivada do x já dá 1, e aqui fica 24 vezes 2, 48x, certo? Deriva mais uma vez, ó, d3y. Isso vai dar a derivada da constante 0, já vai dar aqui 48, que a derivada do x dá 1. E aí você pega e deriva a quarta vez, d4y, já dá 0, né? Então, é isso que a gente está fazendo, o operador que anula, né? Só que, professor, vou precisar fazer isso tudo? Não, eu já estou te dando a fórmula, né? Você já sabe, basta olhar. Se a função é só polinomial, você sabe que o operador d elevado a n é o que anula essa função. Lembrando que vai ser sempre uma ordem a mais do que está aqui, né? Como aqui é de ordem 3, a gente sabe que aqui vai ser o 4, né? Que vai ser o operador que anula essa função, ok? Se for de ordem 10, vou pegar um D11, né? E assim sucessivamente, ok? Vamos ver então o exemplo 2, que já vai ser uma junção aí de coisas, né? Então, ó, encontre um operador anulador para a opção A elevado a 5x e B 4 elevado a 2x menos 6x elevado a 2x. O item A por 2, né? Agora a gente não tem aqui polinômio, mas a gente tem, ó, no item 2, lembre-se que o operador que anula foi o D menos alfa elevado a n, é o operador que anula funções do tipo x, n menos 1, vezes e elevado a alfa x, né? Não esquece, não. Qualquer coisa retorna lá. Onde o alfa daqui é o mesmo alfa que está no expoente, o n aqui é o n que está aqui, ok? Então, ó, por 2, olhando aqui para a nossa expressão, ó, o a é elevado a 5x. Então, perceba que não tem o x, ou seja, significa que isso aqui é 1. Então, para isso aqui dar 1, significa que o n aqui, né, o expoente é 0. E para qual n que isso é 0? N igual a 1, não 0. Não confunda isso, por favor, né? Então, a gente sabe que o n é 1 e o alfa vai ser quem? 5, né, que é o que está acompanhando o x aqui. Então, quem que é o nosso operador diferenciável que zera, né, essa função aqui, né? Nosso operador L, né? Quem está fazendo o papel do L é isso daqui. L aplicado aí na função dá 0, né? Se você pegar, então, ó, y sendo elevado a 5x, deriva isso daqui uma vez, né? Como o operador é linear, você pode fazer a distributiva aqui, ó, fica d, né? Olhando assim, ó, a gente tem que d aplicado aqui na função, né? Elevado a 5x menos 5 elevado a 5x. E aí a gente sabe que esse operador é o que pega a função aqui e deriva. Então, se deriva aqui, vai dar 5 elevado a 5x menos 5 elevado a 5x, que dá 0, né? Ou seja, de fato está anulando a função, né? Esse operador aplicado na função dá 0. Então, não confunda aqui, né? Quando não tiver o x, significa que o n é 1, não 0, né? E o alfa é o que acompanha lá o expoente de x, né? Então, o operador que anula essa função é o d menos 5, né? Seguindo aí a nossa fórmula, onde aqui o n é 1 e o alfa é 5, né? O item 2, agora a gente novamente tem por 2, né? A gente sabe que o alfa, aqui ó, perceba que o e elevado a 2x é o mesmo aqui, né? Então, o alfa é o mesmo. E você tem uma função polinomial multiplicando aqui, onde você tem x elevado a 1, né? Ou seja, significa que seu n é 2, né? Sempre 1 a mais, e o seu alfa é 2, que é o que está acompanhando a exponencial de x. Então, como que fica o seu operador diferencial que anula essa função? Vai ser um d menos 2, certo? A alfa é 2 e o n é
2 também. Tranquilo? E aí se você fizer, não vou fazer essas contas aqui, né? Mas se você aplicar o D, fizer as derivadas e as contas pertinentes aí, você vai chegar no zero igual a gente fez aqui em cima, ok? Então esse é o operador, né? Seja L aplicado aí na função y, que vai dar zero, né? Onde y vai ser toda essa função aí, tranquilo? Ah, professor, e se fossem exponenciais diferentes? Já já no fim da aula a gente vai ver, mas a gente também tem um operador. Quando você tem combinações lineares de funções também, a gente vai ver como que fica o operador L nessa situação, ok? Vamos para o exemplo 3. A gente tem aqui, ó, eu quero descobrir qual operador, né? Aqui não apareceu no enunciado, mas qual operador que anula essas funções do tipo e elevado a menos x cosseno de 2x ou, né, funciona da mesma maneira, e elevado a menos x seno de 2x. Para esse caso, a gente vai usar lá o item 3 das observações. A gente sabe que o alfa é menos 1, certo? Porque é o que acompanha o x aqui, exponencial de x. O beta vai ser 2 e o n é 1. Por que o n é 1? Veja que a gente viu aqui que o operador que anula essas funções, ó, no caso geral, a gente tinha e elevado a alfa x, x elevado a n menos 1. Vou colocar aqui o cosseno de beta x, ou aqui também pode ser o seno de beta x, né? Perceba que não tem o x aqui, ó, na expressão, não tem o x, não tem o x. Significa que o expoente aqui é zero? Não. O expoente é zero, sim, mas que o n é zero? Não. Significa que o n é 1. Ok? Então aqui a gente tem n1, beta 2 e alfa menos 1. Então você vem e substitui. Qual que é o operador que anula essas funções? A gente viu a fórmula que é d quadrado menos 2 alfa d mais alfa quadrado, beta ao quadrado elevado a n. Então vai ficar assim, ó, d quadrado menos 2 vezes alfa. Alfa é quanto? Menos 1. Vezes d mais alfa aqui, que é menos 1 ao quadrado, mais beta, que é 2 ao quadrado. Certo? E aí, tudo isso elevado ao n, que é 1. Né? E aí você vai chegar que o operador que anula vai ser d quadrado, menos com menos mais, né? 2d. E aqui vai dar 4 ao quadrado. Perdão, que o beta é 2, né? Coloquei já a resposta aqui na cabeça. Beta não é 2, é 4. Então aqui o beta é 2, certo? Beta é o que acompanha aqui o ângulo, né? 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 4, 5. Então você tem 5 elevado a 1, né? Então esse daqui é o operador L, né? Que quando aplicado em y, né? Que pode ser tanto e elevado a menos x vezes cosseno, como e elevado a menos x seno. Você aplicar em uma dessas duas, né? Qualquer uma das duas vai dar zero. É o operador que anula essa função. Você aplica essas operações, d2 mais 2 vezes d mais 5, e vai dar zero, né? Tanto faz ser essa ou essa, ok? E aí, por último, né, um comentário aí pertinente. Deixa eu voltar aqui no 4. Né? O último exemplo, né, que é o seguinte. Ele pede para encontrar um operador diferenciável que anula 7 menos x mais 6 seno de 3x. Perceba que aqui a gente tem algo do tipo polinômio e aqui algo do tipo trigonométrico, né? Então, como que fica nesses casos quando misturar o caso 1, 2 e 3, né, que a gente viu lá nas observações? Aí a gente tem o seguinte, quando a gente tiver combinações lineares, né, daqueles casos, né, a gente vai ver que, perceba que para esse caso polinomial, né, a gente tem um polinômio de grau 1, a gente sabe que para anular um polinômio de grau 1, a gente precisa derivar duas vezes, né? Então, se eu aplicar o operador d duas vezes, né, derivar duas vezes, vai dar zero. Para que eu anule uma função do tipo trigonométrica, né, usando aquela relação que a gente acabou de ver, a fórmula é um pouquinho mais complicada, mas a gente tem que, a fórmula geral fica d2 menos 2 alfa d mais alfa ao quadrado, beta ao quadrado, isso daqui tudo elevado a n. Perceba que aqui, ó, o d2, né, menos duas vezes o alfa, né, só que quem que é o alfa aqui nesse caso e quem que é o beta, né? A gente tem que não tem o x, né, e não tem o alfa, né?
Então, significa lá que naquela expressão, só relembrando aqui, a gente tinha expressões do tipo e elevado a alfa x, né, que funciona para anular esse operador, x elevado a n menos 1, vezes, no caso aqui, seno de beta x. Então, nesse caso, a gente tem que o alfa é 0, né, para que isso aqui não tenha, né, e dê 1. O n é 1, vou colocar aqui ó, só para a gente, o alfa é 0, o n é 1 e o beta é 3, certo? Então, o alfa é 0, vai anular esse pedacinho aqui, não tem. Alfa 0 vai sobrar só um beta ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que dá 9, né? Então, vai ficar d... deixa eu só... peraí... d ao quadrado... aqui é mais, né? Esse pedaço é menos, né? Anula e fica 9. Então, esse vai ser o operador que anula essa expressão do 6, 6 seno de 3x. O 6 fica para fora, porque como ele é linear, depois a gente multiplica, ok? Então, o operador que anula vai ser esse, né? d ao quadrado mais 9, aplicado aqui vai dar 0, né? Então, segue-se que sempre que eu tiver somas, diferenças, né, dessas funções, basta que você faça o produto dos operadores, né? Segue que o operador d quadrado vezes d ao quadrado mais 9 anula a combinação dada, né? Apesar de você pensar, mas por que ele não faz a soma, né? Porque, pela definição, a gente tem que basta fazer o produto dessa combinação linear, a gente vai ter um operador que anula essa função toda aqui já de uma vez, ok? E uma observação final aí importante também é que quando a gente vai buscar os operadores que anulam as funções, a gente deve buscar o operador de menor ordem, certo? Operador de menor ordem. Um caso simples de ver, por exemplo, é o polinômio, né? Se eu pegar aqui, ó, y igual a x ao quadrado, eu sei que o operador d ao cubo anula essa função, mas também tem o d à quarta, d à quinta, d à sexta, d à sétima, né? Todos esses operadores aí para cima, derivadas até de ordem 10, 20, 1 milhão, 1 trilhão, anulam essa função. Só que o que nós vamos buscar aqui é o menor operador, né? De menor ordem, ou seja, o de menor ordem que anula essa função é o D3, né? Aplicado em y, né? Apesar de todos os de ordem superior também anularem, né? Então, tomar cuidado com essas observações, e eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Operadores diferenciáveis, principal é operador anulador, ver como que ele funciona para a gente poder usar isso aí na próxima aula para resolver equações de ordem superior por abordagem do método do anulador, ok? Um abraço e até a próxima.